Olá, pessoal! Nesta aula serão apresentados aspectos da avaliação de impacto ambiental no Brasil, com foco nos instrumentos de aplicação, sendo estes os órgãos ambientais legisladores e os órgãos executores. Atualmente, pode-se dizer que a maioria dos países, independentemente da situação econômica, possui algumas legislações que tratem sobre a relação entre a atividade humana e meio ambiente. Porém, além da declaração formal e informal de boas intenções com respeito ao meio ambiente, apenas uma faixa limitada do conjunto potencial de relações entre sociedade e natureza vem sendo consideradas nos procedimentos de formulação de políticas públicas. Em relação às últimas décadas, a adequação e implementação de políticas ambientais se restringiam a um conjunto de medidas com perfil setorial, raramente articuladas às ações de desenvolvimento regional e urbano, voltadas principalmente para o controle de índices excessivos de poluição, para a gestão de qualidade do ar, das águas e dos níveis de ruído e para a criação de áreas de preservação. As normas que compõem a legislação ambiental dos diferentes países são semelhantes, pois buscam a preservação, conservação ou melhoria do meio ambiente, fauna, flora e cultura, sendo estes eleitos pela maioria dos membros da sociedade passada e presente, como algo de interesse público, que precisa ser mantido ou melhorado para o bem dos presentes e para a apreciação das gerações futuras. O Brasil é conhecido por suas proporções continentais, com uma enorme variedade climática, um gigantesco patrimônio ambiental e a maior diversidade biológica do planeta. Entretanto, a conservação de tais recursos tem se tornado cada vez mais desafiadora. Conforme o aumento das demandas direcionadas ao resgate da enorme dívida social existente em nosso país, cresce proporcionalmente a pressão sobre a utilização dos recursos naturais disponíveis, tais como a expansão da fronteira agrícola e o extrativismo. A garantia de que a utilização dos recursos naturais seja feita de forma apropriada, de acordo com as hipóteses fundamentais do desenvolvimento sustentável, é nossa missão e desafio. O Brasil se destaca pelo fato de haver uma interação com o meio ambiente, onde mais de 16% do território corresponde à área de proteção ambiental. O Ministério do Meio Ambiente luta para garantir que o uso desta herança natural seja feito de forma racional, em atenção às gerações atual e futura, visando a completa realização das potencialidades do homem, seu bem-estar e harmonia com a natureza. O Brasil é um país de proporções continentais. Ocupa quase a metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas, como o trópico úmido no norte, o semiárido nordeste e áreas temperadas no sul. Evidentemente, estas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas ou biomas. A floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado de Savanas e Bosques, a Caatinga, os Campos dos Pampas e a Mata Atlântica. Além disso, possui uma costa marinha que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. A política ambiental deve ser entendida como um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento do país, pois propicia o uso racional dos recursos naturais. O direito ambiental construiu princípios, normas e criou os instrumentos processuais para garantir a preservação do meio ambiente e assegurar a reparação dos danos a ele causados. A política ambiental brasileira teve como base dois princípios: o princípio da prevenção e o princípio do poluidor pagador.
Assim, o legislador deve se atentar para esses princípios na elaboração de políticas públicas ou ordenamentos jurídicos a respeito dos temas ambientais. Vejamos esses princípios. Princípio da prevenção. Sua aplicação tem como objetivo principal prevenir e orientar para que não ocorra evento danoso de forma a causar efeitos indesejáveis ao meio ambiente e, posteriormente, sua complexa recuperação. Muitas vezes, a degradação do meio ambiente é irreversível, como, por exemplo, reparar o desaparecimento de uma espécie. Alguns danos são compensáveis, ao contrário de outros que não são. No caso de uma floresta devastada, por exemplo, mesmo que se faça o replantio das árvores nativas, levará muitos anos para seu crescimento. Em alguns casos, acontecerá até de seu estado anterior nunca mais ser alcançado, pois ainda que as árvores cresçam, não será a mesma floresta. Nesse período de tempo, muitas espécies terão desaparecido e o solo não será mais o mesmo, dentre outras modificações que certamente ocorrerão. Princípio do poluidor-pagador. Este princípio impõe àquele que utilizará recursos naturais o dever de arcar com os custos decorrentes de medidas preventivas voltadas a impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, que suporte os custos necessários à reparação dos danos causados à saúde ou às condições de vida da população, a restaurar o que foi degradado e indenizar os prejudicados pela lesão. É claro que nem sempre será possível recuperar o dano ambiental, fazendo com que o bem atingido retorne ao estado anterior à degradação. Nesses casos, busca-se aplicar medidas compensatórias, preferencialmente de cunho ecológico e subsidiariamente de caráter financeiro. A legislação brasileira, sobretudo no que diz respeito a algumas resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, em alguns casos referiu-se à avaliação de impacto ambiental como estudo, ao invés de avaliação, o que levou a muitos acreditarem se tratar ambos da mesma coisa. Tanto a avaliação de impactos ambientais, nos moldes da Lei 6.938 de 1981, como também o estudo de impacto ambiental de acordo com os preceitos das resoluções emitidas pelo CONAMA, de início foram desenvolvidos sob uma realidade social diferenciada da atual, onde era levado em consideração somente o desenvolvimento, não dando importância aos meios que este fosse empregado e também aos danos que as atividades causariam ao meio ambiente. O estudo de impacto ambiental é uma modalidade da avaliação de impacto ambiental. Hoje é considerado um dos mais notáveis instrumentos de compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade ambiental, já que deve ser elaborado antes da instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação. A obrigatoriedade do EIA significou um marco na revolução do ambientalismo brasileiro, que até então, em meados da década de 1980, eram chamados projetos desenvolvimentistas. Consideravam somente as variáveis técnicas e econômicas, sem qualquer preocupação séria com o meio ambiente. Um clássico exemplo dessa realidade passada é a cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão se tornou nacional e mundialmente conhecida pelos seus altos níveis de poluição e degradação ambiental, acarretados pela desconsideração de questões ambientais quanto a projetos industriais executados na localidade. A incorporação pelo direito brasileiro de instrumentos preventivos de proteção ambiental estimulou a participação das sociedades nas discussões democráticas sobre a implantação de projetos,
contribuindo para o manejo adequado dos recursos naturais, para o uso correto de matérias-primas e a utilização de tecnologias de ponta, evitando altos investimentos futuros em equipamentos de controle e monitoramento. A Constituição Federal declara que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, necessário para a qualidade de vida, e afirma que sua preservação para as presentes e futuras gerações é um dever de todos, poder público e coletividade. Para distribuir as responsabilidades entre municípios, estados e União, foi instituído o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente no Brasil. Um modelo descentralizado de gestão ambiental, criando uma rede articulada de organizações nos diferentes âmbitos da federação. O SISNAMA foi estabelecido pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e pelas fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Apresenta a seguinte estrutura: órgão superior, o Conselho de Governo. Órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Órgão central, o Ministério do Meio Ambiente. Órgão executor, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Órgãos seccionais, os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. Órgãos locais, os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. O modelo de gestão definido na lei estimula a participação da sociedade civil, a cooperação e interação dos organismos envolvidos com o controle e promoção da melhoria ambiental. Suas principais funções são implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecer um conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, garantir a descentralização da gestão ambiental através do compartilhamento entre os entes federados, União, Estados e municípios. De acordo com o SISNAMA, os órgãos federais têm a função de coordenar e emitir normas gerais para a aplicação da legislação ambiental em todo o país. Também são responsáveis, dentre outras atividades, pela troca de informações, a formação de consciência ambiental, a fiscalização e o licenciamento ambiental de atividades cujos impactos afetem 2 ou mais estados. Aos órgãos estaduais cabem as mesmas atribuições, só que no âmbito do Estado, criação de leis e normas complementares, podendo ser mais restritivas que as existentes em nível federal, estímulo ao crescimento da consciência ambiental, fiscalização e licenciamento de obras que possam causar impacto em 2 ou mais municípios. O modelo se repete para os órgãos municipais. Prezado aluno, chegamos ao final de mais uma aula. Amplie seus conhecimentos através do estudo do seu livro didático e também de pesquisas. Não deixe de fazer os exercícios propostos e não se esqueçam de participar do fórum. Um grande abraço e até a próxima!